Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar sobre hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta. Para tirar todas as nossas dúvidas, recebo hoje os médicos cardiologistas Marcelo Franklin, do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, e Luciana Vidal Armaganian, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Mas antes de esclarecermos todas as nossas dúvidas, nós preparamos uma matéria para vocês sobre esse tema. Vamos assistir. A hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, é uma condição que afeta cerca de 38 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. A hipertensão ocorre quando a força do sangue contra as paredes das artérias está acima do normal. E entre os fatores de risco estão o excesso de peso, sedentarismo, má alimentação e até predisposição genética. Muitas vezes silenciosa, a hipertensão pode causar sérios problemas de saúde e é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Por isso, é essencial o diagnóstico precoce e a adesão a tratamentos adequados. De acordo com os especialistas, a hipertensão é herdada dos pais em cerca de 90% dos casos. E os principais sintomas incluem dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramentos nasais. Medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Além disso, a adoção de uma dieta equilibrada, a prática regular de exercícios físicos e a redução do consumo de sal são medidas eficazes para prevenir a doença. Quando a gente fala de pressão alta, né, eu tenho pressão alta, quais são os níveis de pressão que eu digo, olha, eu tenho pressão alta? Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Grande prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Marcelo. Bom, nós definimos, primeiro, o que é hipertensão. Hipertensão é uma condição clínica no qual a gente tem um aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, das artérias. Quando a gente mede a pressão, nós temos dois números. A pressão arterial sistólica, que é o número mais elevado, né, o primeiro número, que reflete aquela pressão dentro dos vasos quando o coração contrai. E a pressão arterial diastólica, que é o segundo número, e que reflete a pressão dentro dos vasos no intervalo entre as batidas do coração. O que nós definimos como hipertensão que seria aquela arterial? Mínima e máxima, o 12 por 8, o 180 por 80, o 120 por 80 milímetros de mercúrio. E o que nós definimos como hipertensão arterial? Quando os níveis de pressão arterial são iguais ou superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, acima de 14 ou acima de 9 na pressão arterial diastólica. Agora, Marcelo, eu vim correndo para passar em consulta com você, briguei com meu chefe, eu estou nervoso e eu cheguei com 15 por 10. Eu já digo, você está com pressão alta ou eu estou vivenciando níveis de pressão elevada? Primeiramente, quero agradecer o convite, muito obrigado por estar aqui, obrigado, Jean, olá, Luciana. A pressão alta pode ser uma reação normal do organismo. Então, em momentos de estresse, de dor ou esforço, a pressão vai subir. Então, você veio correndo, você está nervoso com a consulta, a pressão pode subir. Não necessariamente isso é uma doença. A pressão, para a gente considerar doença, ela deve ser medida depois de 5 minutos de repouso, num ambiente tranquilo, numa posição confortável, e aí sim nós vamos medir a pressão. E se ela estiver elevada, a gente vai considerar a pressão alta. Mais que isso, nós precisamos medir mais de uma vez, em situações diferentes, em dias diferentes. E aí sim nós vamos considerar a pressão alta patológica, isto é, a doença hipertensão. Agora, Marcelo, a pressão alta, ela deixa rastros, ela apresenta sintoma, ou de repente eu posso ter pressão e ela ser absolutamente silenciosa e se manifestar, por exemplo, no momento com agravo à saúde? De forma geral, e esse é o grande perigo da pressão alta, ela é uma doença silenciosa. Isto é,
ela não deixa nenhum sintoma. O paciente, o indivíduo, não sente absolutamente nada, a não ser que sejam níveis muito elevados de pressão, que a gente chama de emergência hipertensiva, níveis maiores que 200 por 140, ela não dá sintomas. Mas mesmo sem dar sintomas, ela leva a lesões de órgãos-alvo, isto é, ela vai aos poucos machucando os órgãos onde o sangue vai chegando com uma pressão mais alta. Por exemplo? Por exemplo, o cérebro, o coração, os rins, os olhos e as artérias. Então, esses são os órgãos-alvos que sofrem por conta da pressão mais alta, cronicamente. De forma crônica. Agora, quais seriam os riscos desse indivíduo que não sabe ser um portador de uma hipertensão e, como o Marcelo colocou, eu tenho esses órgãos sendo acometidos, agredidos? Qual é o risco que essas pessoas correm? Vamos lá, Marcelo muito bem resumiu, né, em diferentes comprometimentos, em diferentes órgãos, chamado órgãos-alvo, mas mais especificamente quais seriam as alterações que poderiam acontecer em cada situação. Então, o que uma hipertensão não controlada, uma hipertensão de longa data pode causar, por exemplo, no coração? Primeiro, o coração precisa trabalhar mais forte para vencer essa pressão dentro das artérias. E com isso, ele pode hipertrofiar a sua musculatura e numa fase avançada ele pode dilatar essa cavidade. Então, insuficiência cardíaca pode ser uma complicação. Ou seja, o coração precisa prazo. fazer mais força para vencer essa pressão. Seria o coração isso? Começa a ficar mais forte, mais hipertrofiado e em longo prazo ele pode começar a crescer e isso dificultar o bombeamento adequado ou mesmo o enchimento do sangue de forma adequada. Outra coisa, ele pode predispor ao acometimento do sistema elétrico do coração. Então, arritmias podem acontecer em decorrência da hipertensão e, dentre eles, eu destaco principalmente a fibrilação atrial, que é uma arritmia relativamente comum com o avançar da idade. A hipertensão é o fator que contribui ainda mais. E uma arritmia perigosa, porque ela aumenta principalmente o risco de acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral seria o famoso derrame. Além disso, a chance de infarto no paciente hipertenso não controlado, e principalmente se associado a outros fatores de risco, como diabetes, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, esses pacientes têm um risco muito maior de infarto. O que acontece na situação do infarto? A gente tem, com a hipertensão de longa data, passamos a ter a formação de placas dentro desses vasos, placas de gordura, que obstruem o fluxo adequado de sangue, predispondo ao infarto. Então, esses são os comprometimentos mais frequentes em relação às complicações cardiovasculares. Marcelo comentou risco maior de acidente vascular cerebral, que é o derrame. Não só um acidente vascular cerebral isquêmico, no qual a gente tem uma dificuldade de chegada de sangue até o cérebro, ou mesmo alguma ruptura de vaso por picos hipertensivos. Tanto porque ele fica mais fechadinho, ou como porque eventualmente ele rompe, e aí causando, então, nessas situações, um sangramento cerebral, muitas vezes grave. Nos vasos, também o comprometimento acontece com o passar do tempo, enrijecimento da parede dos vasos, predispondo, por exemplo, à formação de aneurismas, que são saculações nesses vasos. Ou seja, a parede fica muito mais frágil e ela se dilata. E eventualmente se dilata. Pode e aí o risco de estourar. Exatamente. Comprometimento da retina, então alterações visuais em decorrência de uma hipertensão de longa data também maltratada. Os rins também podem ser comprometidos em decorrência da hipertensão. Então, essas alterações que acontecem em longo prazo, muitas vezes acontecem em pacientes que não foram diagnosticados ou que não foram tratados adequadamente ou mesmo que ignoraram os seus sintomas ou não trataram de forma apropriada. Agora, Marcelo, quando nós ouvimos tudo isso, a primeira pergunta a gente fala, bom, precisamos saber se a minha pressão é alta ou não. Primeiro, quando a gente fala de pressão alta, a gente está falando exclusivamente das pessoas adultas ou eu tenho, já que me ater ou ter uma atenção também para a faixa etária pediátrica, especialmente de adolescentes, como uma atenção? A hipertensão arterial é uma doença muito mais comum em adultos, principalmente se a gente considerar que 90% dos pacientes que têm hipertensão arterial têm sem uma causa
estabelecida, sem que a gente chama de hipertensão arterial primária. 90% dos indivíduos têm essa hipertensão arterial primária e ela é uma doença de adultos. Entretanto, outras doenças podem levar à hipertensão arterial, como, por exemplo, tumores que produzem adrenalina, doenças da tireoide, doenças da glândula suprarrenal. Essas podem levar à hipertensão em idades mais jovens, inclusive em adolescentes ou até crianças. Então é importante que nós fiquemos atentos em todas as idades. Idealmente, para adultos, a partir dos 18 anos, aferir a pressão pelo menos uma vez a cada 3 anos. E após os 40 anos, uma vez por ano, devemos aferir a pressão arterial. Agora, Luciana, esse indivíduo passou no médico, identificou que tem pressão e você falou, bom, temos que tratar. O tratamento é igual para todo mundo em termos de medicamentos? Ou quando eu estiver falando de um indivíduo mais jovem, quando eu estiver falando de um paciente preto, quando eu estiver falando de um idoso, eu escolho classes, grupos de medicamento diferentes? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa individualizar cada caso, até porque alguns medicamentos, a resposta aos medicamentos variam de acordo com cada grupo populacional. Então, como você mesmo comentou, o paciente idoso responde a um tipo mais específico de medicação, muitas vezes combinações são necessárias para todos os grupos populacionais, mas é importante a gente individualizar. Hoje a gente tem uma imensa gama de antihipertensivos, são várias possibilidades que nós temos na prática para tratamento de hipertensão. Então, sem dúvida nenhuma, a gente deve individualizar. Não existe uma receita de bolo em relação ao uso apropriado da medicação antihipertensiva. Existem, assim, outras medidas que não farmacológicas que trazem benefícios em todos os grupos populacionais. Dieta, atividade física, que a gente... Agora, eu já vou voltar para a dieta e exercício, que eu acho que isso é um complemento, né, desse tratamento e eu quero trazer isso para você, mas como eu identifico, Marcelo, que o indivíduo que está recebendo aquela determinada medicação, ele realmente está respondendo ou não? Qual é a frequência com que ele deveria voltar num consultório médico ou fazer os seus controles em casa, seja através da monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou seja de outras aferições ao longo do dia, mas como que eu olho e falo, bom, ele está respondendo e o prazo que ele deveria começar a responder? Essa pergunta é muito importante, porque quando a gente inicia uma medicação nova, nós precisamos avaliar a resposta do paciente após algum tempo de uso da medicação. Primeiro, é muito importante que o indivíduo tome adequadamente a medicação. Então, uma das principais causas de pressão mal controlada é o uso irregular da medicação. Então, o paciente que não toma, que esquece, enfim, isso é muito importante. Em segundo lugar, é importante que a gente consiga ver esse paciente pelo menos 30 dias após o início da medicação e se a coisa vai indo bem, nós podemos ir espaçando esses retornos, essas consultas. Além disso, a gente pode lançar mão de outras estratégias, além do MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, a gente pode fazer uso do que a gente chama de monitorização residencial da pressão arterial. Que, então, é um indivíduo que compra um aparelhinho de pressão, quem pode compra um aparelhinho de pressão e vai aferir a pressão arterial em casa, vai se comunicar com o seu médico e, com isso, é possível fazer alguns ajustes. É possível fazer a monitorização da pressão arterial também em postos de saúde, onde somente vai medir a pressão arterial, anota e comunica com o médico. Luciana, você tinha comentado sobre algumas questões, por exemplo, alguns vícios que poderiam comprometer ainda mais a própria pressão. Por exemplo, tabagismo, o etilismo. De que forma beber demais, assim como fumar, poderia colaborar para níveis de pressão elevados? Existem vários fatores que contribuem para o aparecimento da hipertensão e que devem ser evitados. Isso vale não só para o hipertenso, mas também para aquele indivíduo que não é hipertenso com o objetivo de prevenção.
Então, primeiro falando em dieta equilibrada. Quando a gente fala em dieta equilibrada, é aumento de ingesta de frutas, verduras, legumes, aveia, então cereais, fibras, diminuição da ingesta de sódio. Então, recomenda-se hoje não mais do que 5 gramas de sódio ao dia, isso corresponde a uma colherinha de chá. Aumentar a ingesta de potássio. Evitar alimentos processados, então a gente sabe que alimentos enlatados, embutidos, tem uma quantidade de sódio muito alta. Então, uma dieta balanceada, sem dúvida nenhuma, deve ser indicada para um paciente hipertenso, mas também para o não hipertenso, com o objetivo de prevenir-se hipertensão. Segundo, refrigerantes, quando a gente fala, o pessoal em casa deve estar falando, e o refrigerante? O refrigerante não utilizando, não precisa ser proibido, mas não utilizando em doses excessivas, né? Porque não teria tanto impacto. Ele traz os seus efeitos nocivos se a gente trocar a água pelo refrigerante, mas o refrigerante eventual não vai ser um grande problema. Assim como a ingesta de bebida alcoólica, né? Nós sabemos que pequenas doses podem não trazer malefício, tem até alguns benefícios do ponto de vista cardiovascular, mas não recomenda-se ingestas aumentadas de álcool, que pode contribuir, inclusive, para a hipertensão e outros problemas que não só cardiovasculares. Abandono ao tabagismo. A gente sabe todos os malefícios que o cigarro traz, né, não só agudamente, mas principalmente cronicamente. Quando se fala em hipertensão, se fala em dano vascular, né, maior cigarro formação. Eletrônico está incluído aí? Sem dúvida nenhuma, o cigarro eletrônico tem todos os malefícios que o cigarro tradicional também tem. Então, a lesão dos vasos acontece, maior chance de aterosclerose, que é a lesão desses vasos, maior chance de infarto, e a hipertensão também é uma consequência do tabagismo. E outras medidas não farmacológicas, como atividade física, evitar o sedentarismo, dormir bem, diminuição do estresse. Quer dizer, são vários os fatores que contribuem para a hipertensão e que devem ser identificados e tratados. Nós vamos agora para a sala digital da Google, que é uma parceria da Google com o Grupo Bandeirantes, e vamos saber o que os internautas mais procuram a respeito de hipertensão arterial. Olá, Dr. Jean e você que acompanha o Viver Melhor. Olha, a gente foi atrás das buscas sobre hipertensão arterial e a gente observou que elas são bem constantes, viu? Desde o início da série histórica do Google lá em 2004. Mas comparando os 5 últimos anos com os 5 anos anteriores, a gente tem um aumento de 50% nesse interesse de buscas. Então mostra que tem mais gente preocupada com isso e mais gente fazendo perguntas. Então vamos dar uma olhada nas perguntas básicas que as pessoas estão fazendo no Google, né? Lembrando que nunca substitui o atendimento médico especializado, tá? Mas um tira-dúvidas básico é bom jogar por ali também, e o Viver Melhor eu sei que ajuda a responder. Então a gente tem o que é hipertensão arterial, o que causa hipertensão, quais os tipos, quais os sintomas, qual o tratamento, né? Então, como essas perguntas são um pouco mais básicas, a gente decidiu fazer uma pesquisa diferente e entender o que as pessoas vão lá na caixinha de pesquisas e colocam alguma coisa para a hipertensão arterial. E aí, doutor Gé, é o seguinte, uma das coisas que apareceu e chamou muita atenção nossa aqui é o chá, porque tem gente que acaba querendo se medicar em casa ou então tomar um chazinho para ver se ajuda a controlar, se não ajuda a controlar. Por isso, a pergunta da sala digital dessa semana é exatamente essa. O chá pode ajudar no controle da hipertensão arterial? Um abraço e até semana que vem. Um dos termos mais buscados no Google relacionado à hipertensão arterial é chá para hipertensão. Existe algum chá milagroso que reduza a pressão arterial e sirva como controle? E aí, quem ouve isso fala, bom, então eu não preciso tomar medicamento, eu só vou tomar o chá. Como que é isso? A pergunta é importantíssima. Não existe chá milagroso que vá substituir a utilização de medicação quando prescrita pelo médico para controle da pressão arterial. O que nós sabemos é que existem chás que podem piorar a pressão. Todos aqueles chás que contêm cafeína podem piorar a pressão. Por que isso? Porque a cafeína é um estimulante do nosso sistema nervoso autônomo, aumenta a circulação de adrenalina e com isso nós podemos aumentar a pressão arterial. Isso estaria referenciado também a café, de forma geral, ou não? Café em grandes quantidades, assim como cafeína em grandes quantidades presentes nos energéticos, por exemplo, e o mesmo vale para alguns chás, como chá branco, chá verde, chá mate, tá? Mas veja, chás
que podem ser utilizados como relaxantes, que podem acalmar, deixar a pessoa mais tranquila, o chá de camomila, o chá de erva cidreira, podem ajudar no eventual controle da pressão arterial relacionado ao estresse. Mas não há um chá que vá substituir o uso de medicação. Ou seja, eu tenho pressão alta, obrigatoriamente eu mantenho as minhas medicações e tomo esse chazinho para dar aquela relaxada, aquela tranquilizada ao longo do dia. Luciana, você tinha falado sobre atividade física. Vamos retomar esse tema que eu acho que é importante. De que forma a atividade física ela impacta na condição da pressão, na melhora dessa performance cardíaca? De que forma isso teria um lado bastante positivo no controle da pressão? Bom, primeiro, quando se fala em obesidade, a gente sabe que o aumento do peso associa-se ao maior risco de hipertensão. Então, a atividade física, pelo seu efeito sistêmico, né? Então, ele resulta num processo inflamatório sistêmico e isso aumenta a pressão arterial em longo prazo, né? Lesão vascular, enfim. A atividade física, por si só, já tem benefícios em relação à perda de peso. E a gente sabe que reduzir em 5, 10% do peso, a gente já tem um benefício muito grande em relação ao controle pressórico. Então, a atividade física já traz benefício em relação a isso. A atividade física, muitas vezes, diminui o estresse. A gente sabe que o estresse também associa-se à hipertensão, pelo mesmo motivo que o Marcelo comentou. Estresse persistente, crônico, aumenta os níveis de catecolamina, níveis de adrenalina no sangue, e isso também traz malefícios, isso aumenta o risco de hipertensão, muitas vezes persistente. Então, a atividade física também, muitas vezes, pela liberação de endorfina, enfim, traz benefícios ao indivíduo em relação a ser algo relaxante. Ou seja, aquele prazer, né? Sensação de prazer. E a atividade física, por si só, tem todos os benefícios que a gente conhece em relação à prevenção de eventos cardiovasculares. Quando a gente recomenda atividade física, não precisa correr uma maratona, não precisa fazer um grande esforço físico. 150 minutos na semana de exercício moderado, uma caminhada, uma natação, pedalar, quer dizer, algo que traga prazer para aquele indivíduo é suficiente. Quando a gente fala 150 minutos, falando em 30 minutos por dia, são 5 dias na semana de caminhada. Isso do ponto de vista cardiovascular e prevenção e tratamento da hipertensão já seria de bastante valia. Porque, na verdade, a gente pensa assim, isso é uma atividade física. Subir, descer escada, descer um ponto antes do ônibus, tudo isso faz com que a gente tenha a oportunidade de se exercitar e, claramente, espairecer e movimentar e, dessa maneira, como você mesmo falou, fazer os devidos controles. Uma grande dúvida que a gente fala assim, olha, temos que diminuir o sal na comida. Aonde está a diminuição? No preparo, na mesa, na hora de eu adicionar, agora que eu comecei a fazer dieta, só salada, vamos pôr um salzinho. Quanto desse salzinho? Posso usar o sal comum? Tenho que usar o sal especial, aquele do Himalaia? Como é que é isso? O que a gente costuma dizer é, prepare o seu alimento com sal, mas não leve o saleiro à mesa. Então, tudo que a gente puder usar em substituição ao sal, usar outros tipos de temperos. Quando a gente fala em tempero, não é o caldo de carne, não são esses temperos processados, mas o tempero outro, né, usual, a gente poderia utilizar em substituição. Um orégano, exato, um azeite. Isso seria uma forma da gente evitar o uso do sal e manter a nossa comida um pouquinho mais temperadinha. Como eu comentei, o que se recomenda é uma ingestão de no máximo 5 gramas de sal ao dia. Isso corresponde a uma colherzinha de chá, né? Não mais do que isso. Agora, lembrar que alguns alimentos têm um alto teor de sódio. Alimentos esses como os enlatados, os embutidos, o presunto, o salaminho, a mortadela, os alimentos salgadinhos, alimentos industrializados, processados, eles têm uma quantidade de sódio bastante alta. Esses alimentos eles devem ser evitados ao máximo. Agora, Marcelo, eu viro para você, cheguei no teu consultório e falei, olha, tomei seus remédios, perdi peso, comecei a fazer atividade física como o senhor mandou, estou voltando agora nos 30 dias, estou ótimo, me sentindo super bem. E, de novo, a minha pressão se mantém elevada. Primeiro de tudo, eu vou te dar parabéns.
Não pela pressão elevada, mas por tudo que você já fez. Dieta, atividade física, perdeu peso, tomou os remédios. Em segundo lugar, a gente pode investigar outras causas que possam estar influenciando na sua pressão. Claro que a gente pode aumentar a dose de medicamento, a gente pode associar medicamentos, mas uma coisa muito importante que a gente não comentou aqui ainda é a apneia do sono. Tá? Então, o sono é muito importante para regular o nosso corpo. E a apneia do sono, que é uma síndrome em que as pessoas, enquanto dormem, não respiram, ficam segundos sem respirar, e com isso a oxigenação do sangue cai, e as pessoas acabam tendo microdespertares para voltar a respirar, mas são microdespertares que nós não percebemos. Então você dorme a noite inteira, acha que dormiu muito bem, mas quando você acorda, acorda quebrado. Ou seja, não dormiu com aquele sono revigorante, né? Mas não percebe que despertou várias vezes, às vezes uma vez por minuto. Uma vez por minuto despertando porque parou de respirar, como é que vai ser esse sono? E isso causa um estresse no corpo humano muito grande, e isso é um fator causador de hipertensão, perpetuador de hipertensão, isso quer dizer, faz com que a hipertensão não consiga ser controlada e até de subir mais a pressão. 30% da população adulta no Brasil tem apneia do sono. E quantas desses 30% conhecem, são sabedores que têm essa síndrome? Seguramente menos do que 10% do total. E para a gente fazer esse diagnóstico, qual seria um exame, ou um melhor exame que eu poderia fazer para fazer esse diagnóstico? Nós temos questionários que funcionam muito bem para nós fazermos uma triagem inicial com as pessoas, para saber se tem chance alta ou não de ter apneia do sono, mas o exame é a polissonografia. Isto é um estudo do sono, o indivíduo precisa ser analisado a noite inteira, ele vai dormir no laboratório. Agora dá para fazer em casa também, o laboratório vai até a casa das pessoas, mas é uma análise a noite inteira do sono da pessoa. Ou seja, a partir daí a gente vai conseguir fazer o diagnóstico. Eu tenho certeza que a gente ficaria muito mais tempo batendo esse papo totalmente informal, eu tenho muito mais dúvidas, adoraria perguntar mais para vocês, mas Viver Melhor termina por aqui. Lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. Até a próxima. Aguardo você.